Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre estabelecimento de regras. Esse assunto que a gente vai falar agora é o ponto-chave para que funcione o segmento de regras por parte das crianças e a aprendizagem de novos comportamentos a partir disso, tá? Que são as consequências por ter feito algo que é legal. A gente vem de um sistema social que, por algum motivo, isso seria uma outra aula, considera que você ter elogios, você ter benefícios, você ter coisas boas é ruim. Eu não sei se você já reparou, inclusive, que a gente aprende diante de um elogio a dizer: não, imagina, não foi nada. Você virou noite fazendo aquele relatório, de noite fazendo, se dedicou, pesquisou, foi além, fez uma coisa excepcional. Aí alguém vem e diz: está muito bom. Você diz: não foi nada. A gente aprende que até para receber o elogio, a gente tem que se desmerecer e a gente tem que dizer que aquilo não foi importante, porque isso vai mostrar modéstia. E se eu disser: ai, obrigada, nossa, realmente foi muito empenho, as pessoas vão achar que eu sou arrogante de repente, ou que eu me acho. Não é verdade? A gente aprende socialmente que ter benefícios e ter consequências boas não é uma coisa legal. Que às vezes, até quando a gente tem um elogio, a gente não sabe às vezes como agir diante do elogio. A gente não sabe às vezes o que fazer diante disso. A gente não tem uma cultura de elogiar. E isso é uma questão da nossa cultura. Tem outras culturas, por exemplo, que valorizam muito elogio. As pessoas aprendem desde pequenininho a fazer elogio umas para as outras, e isso é algo muito valorizado e é feito o tempo todo. Não é um caso da nossa. Então acaba gerando esse sentimento de que eu não deveria nem elogiar, nem estabelecer consequências positivas. Quantas vezes a gente ouviu frases como: não fez mais do que sua obrigação, você só faz isso da vida mesmo. Então a gente acaba às vezes desvalorizando todo o esforço, todo o empenho das pessoas, mas se a pessoa não fizer, sempre vem uma consequência aversiva porque ela não fez. Não é verdade? Isso é uma questão que eu converso muito com as famílias, porque eu sei que vem de uma carga cultural e eu sei que muitas vezes a gente nem percebe que está fazendo isso no dia a dia. Só que o que acontece? Existe um princípio da psicologia que significa o seguinte: se eu faço algo e as consequências disso são consequências legais, que eu gosto, que eu acho bacana, eu vou fazer de novo. Então, se a gente quer ensinar algo para uma criança, se a gente quer ensinar um novo comportamento, se a gente quer ensinar uma nova ação, eu tenho que pensar em consequências que sejam bacanas após ela ter feito aquele comportamento, após ela ter feito algo que de repente para ela era muito difícil de fazer e ela está conseguindo. E não necessariamente, às vezes a gente pensa: ah, mas será que ele não vai ficar mimado? Você não está elogiando nada, você está elogiando algo que a pessoa fez, um esforço, algo que ela se empenhou. Então existe um motivo para aquilo, não é algo no nada, existe um motivo para aquilo. Apesar do que eu considero que dar esse carinho, essa atenção, esse elogio em outros momentos também é extremamente importante, independente do comportamento da pessoa. Isso é essencial. Mas a gente ainda vai falar mais disso. Então, a gente precisa estar pensando aqui nesse momento sobre ter consequências que vão ser bacanas. Essas consequências podem ser elogios verbais, dizendo o que a pessoa fez exatamente que foi bacana. Essas consequências pode ser um brinquedo, pode ser um tempo extra fazendo algo que ela gosta, pode ser o acesso a uma coisa preferida que de repente ela não tem tanto acesso, como o tempo no celular, tablet, videogame. Pode ser um tempo brincando, interagindo com você. Pode ser uma saída. Pode ser várias coisas. Só que quem vai dizer o que vai ser não é você, é a criança. Exato. A gente não tem como dizer o que é prazeroso pro outro, o que é legal pro outro. Quem vai dizer isso é a criança. E aí a gente tem que lembrar do princípio da justiça. A gente vai estabelecer junto com ela se é justo, se não é justo, mas quem vai dizer isso é a criança. Quando a gente pensa quais vão ser as consequências legais por a criança estar fazendo algo novo, por estar seguindo uma determinada regra,
É legal que a gente tenha várias opções de possibilidades, que a gente não se limite a uma, que eu tenha várias opções. Por quê? Porque a criança muda de acordo com o dia, tem dia que ela tá mais interessada em uma coisa, tem dia que vai ser em outra. Então é legal que a gente tenha opções. Tem uma dinâmica que é muito bacana, que é você fazer tipo como se fosse um baú de tesouros. E aí você coloca dentro desse baú um monte de bobagens que as crianças amam. Então vai ter um chiclete, se for tudo bem pela sua família ter chiclete, se não, não precisa. Vai ter de repente um apito, vai ter um adesivo, vai ter um lápis de cor, vai ter um monte de coisas assim baratas e que a criança normalmente gosta muito. Sabe aquelas coisas que vinham muito antigamente em festinha de criança, né? Aquelas festinhas? Pois é. E eu faço um baú desse. E aí, de repente, se a criança seguir todas as regras estabelecidas, dos comportamentos que eu tô querendo ensinar pra ela, no final do dia ela pode escolher uma coisa daquele baú. Ou no final da semana ela pode escolher alguma coisa daquele baú, vai variar de acordo com a família, o que eles vão estabelecer. Mas aí fica todo o tempo aquela coisa da novidade pra criança. Você traz esse elemento da novidade, do que vai ser diferente. Então essa, por exemplo, é uma ideia para trazer dinamismo para essa consequência. Claro, gente, junto, sempre lembrar de elogiar, sempre lembrar de dizer o que ele tá fazendo que é legal. Por quê? O que a gente quer é que com o passar do tempo eu não precise desse baú. O que eu quero com o passar do tempo, a criança faça porque ela entra em contato com as coisas legais de ter feito. Então eu estou estudando todo dia, estou tirando boas notas, estou aprendendo, estou sabendo responder quando a professora faz uma pergunta. Essas são consequências naturais. Mas às vezes, para eu conseguir que essa consequência natural aconteça, eu preciso usar desses recursos por um determinado período de tempo. Então, você pode conversar com ela para estabelecer, mas tenha cuidado com um ponto, que é o seguinte: ao usar como consequência a sua interação com ela, então a gente vai sair junto, a gente vai para um parque, a gente vai fazer alguma coisa divertida juntos, tenha cuidado para não estabelecer que ela só vai ter o seu contato e a sua atenção se ela fizer X, Y, Z, porque isso não é justo. Então, a gente precisa que essa interação, de repente, que vai ter entre vocês, ela é extra. Ela é algo extra, mas ela não deve, você não deve relacionar que ela só tem sua atenção se ela tiver os bons comportamentos, digamos assim. Não é isso. A gente quer que você estabeleça qual vai ser esses comportamentos e ela tem algo, um bônus, ela tem algo extra, a sua atenção vem com algo extra se ela fez aqueles determinados comportamentos, entendeu? Então isso é uma coisa importante, é um detalhe, mas que faz uma diferença muito grande nessa relação e que a gente precisa tentar também. Algo que faz muita diferença no sucesso dessa estratégia é o quão rápido você consegue dar a consequência. Então, quanto mais perto a consequência do comportamento que a criança fez, melhor. Só que o que acontece? Acontece que muitas vezes você vai passar o dia no trabalho e você não vai estar lá para ver se a criança fez, se a criança não fez, como é que foi. Então, você precisa às vezes contar com alguém que te ajude a estar verificando se o comportamento da criança aconteceu ou não. Digamos, por exemplo, que você está trabalhando no comportamento da criança, melhorar a interação social dela com os colegas. Digamos que antes ela brigava muito, ela não dividia brinquedo, ela vivia sozinha. E você está trabalhando nisso. E aí você estabeleceu com as crianças quais são a regra. Olha, você tem que brincar com seus amigos, você tem que dividir o brinquedo com eles. E aí a professora do colégio ou o professor do colégio tá te ajudando, colocando na agendinha se tá acontecendo ou não aquilo. Neste caso, você vai acabar dando a consequência bacana por a criança estar trabalhando naquele comportamento depois de um tempo, tá? Tudo bem que isso aconteça, mas quanto mais próximo possível, melhor. Então, eu posso, por exemplo, dessa consequência na hora que eu vou buscar ela no colégio, mas o ideal é que eu não deixe pro final de um dia, 2 dias, 3 dias, e aí que eu vou rever isso, porque senão já passou muito tempo desde que aquilo foi estabelecido, tá bom? Então eu preciso estar pensando para a consequência ser o mais próxima possível. Um recurso que a gente às vezes usa para que essa consequência seja bem próxima, mas de repente por exemplo, digamos que eu estabeleci como consequência que a criança no final do dia vai poder assistir desenhos que ela gosta até um determinado horário. A
consequência isso vai acontecer no final do dia, mas eu vejo a criança fazendo aquele comportamento apropriado ao longo do dia inteiro, por exemplo. Eu posso usar algo que é chamado de ficha, para poder estabelecer e marcar que aquilo aconteceu, demarcar, tipo um check. Opa, vi que você fez, olha, muito legal, check. Sabe o professor de educação física? Eles fazem muito isso. Então eles vão vendo e vão marcando a pontuação de quem tá acertando, de quem tá conseguindo. A lógica é a mesma. É ser o professor de educação física que tá vendo os bons comportamentos dos atletas e tá marcando as pontuações lá. A lógica é simplesmente essa. E é sobre isso que a gente vai falar na nossa próxima aula. Um beijo!